O Eufrates, considerado o maior rio da antiguidade, é uma dessas maravilhas que carrega histórias épicas em suas águas. Durante séculos, suas margens foram palco de grandes civilizações, como os sumérios e babilônios, que dependiam de suas águas para viver. Já pensou na grandiosidade de um rio que serviu de berço para culturas que moldaram o mundo? No entanto, hoje, o que antes era um símbolo de vida, está se transformando em uma sombra do que foi. É como se o Eufrates tivesse algo a dizer, mas sua voz estivesse desaparecendo. A cada ano, ele fica mais seco, e com isso, os povos da Ásia Ocidental enfrentam um futuro de incertezas. Imagine depender de um recurso essencial para tudo: beber, cultivar, sobreviver, e vê-lo sumindo diante de seus olhos. É o que milhões de pessoas em países como a Turquia, Síria e Iraque estão vivendo. Isso me lembra quando ouvimos que algo é importante, mas só percebemos seu valor quando começa a faltar. Já parou para pensar no que seria perder algo vital na sua vida? O que agrava ainda mais essa situação é o descaso dos países banhados por esse rio. O rio Eufrates, que serpenteia por Turquia, Síria e Iraque antes de desaguar no Golfo Pérsico, é um dos mais importantes da Ásia Ocidental, compartilhando sua bacia com o rio Tigre e se estendendo até o Irã. Contudo, sua seca iminente é motivo de grande preocupação. Segundo o Ministério dos Recursos Hídricos do Iraque, o Eufrates pode secar completamente até 2040 devido às mudanças climáticas, com o volume de água do sistema Eufrates-Tigre já reduzido à metade em anos de seca. Imagens de satélite revelaram uma perda de 144 quilômetros cúbicos de água doce entre 2003 e 2013, registrando um dos níveis mais baixos da história. Comparações de 2021 a 2023 mostram uma queda alarmante nos níveis de água, afetando aproximadamente 60 milhões de pessoas que dependem desses rios, principalmente na Turquia e no Iraque. Essa escassez pode desencadear guerras pela água no próximo século, com estados e milícias disputando o acesso a recursos hídricos vitais. As tensões entre os países ribeirinhos do Eufrates não são recentes. Turquia, Síria e Iraque compartilham responsabilidades pelo fluxo do rio, com a Turquia contribuindo com 90% e a Síria com 10%. Já no caso do Tigre, a contribuição se divide entre Turquia, 40%, Iraque, 51% e Irã, 9%. Desde os anos 1960, projetos hídricos descoordenados têm aumentado as tensões. Segundo o Climate Diplomacy, barragens como Keban, na Turquia, e Takba, na Síria, foram usadas simultaneamente durante períodos de seca, intensificando conflitos que quase chegaram a confrontos armados. Esses projetos, inicialmente planejados para regular os rios e prevenir inundações, logo se tornaram meios de produção de energia hidrelétrica, especialmente na Turquia. Além dos impactos ambientais e políticos, a crise hídrica afeta diretamente a saúde pública. No Iraque, doenças como leishmaniose cutânea, que prosperam em climas quentes e úmidos, estão em ascensão. Em 2022, a Organização Mundial da Saúde, OMS, registrou 8.000 casos da doença. Doenças infecciosas transmitidas pela água, como cólera, também se tornaram comuns devido à falta de acesso à água potável. Segundo o British Medical Journal, emergências de saúde são frequentes, agravadas pela escassez de cuidados médicos em regiões remotas. Essa crise ilustra como as mudanças climáticas, a má gestão de recursos hídricos e as tensões políticas se entrelaçam, criando desafios que afetam milhões de pessoas em uma das regiões mais vulneráveis do mundo. Em vez de ações coordenadas para protegê-lo, muitos governos não apenas ignoram o problema, mas em alguns casos até contribuem para sua degradação. É como se alguém estivesse cortando a árvore que dá sombra em um deserto escaldante.
A pergunta que fica é: o que está por trás dessa aparente indiferença? Será só descaso ou há algo mais profundo operando nos bastidores? Quando olhamos para o Eufrates hoje, não vemos apenas um rio que está desaparecendo. Vemos um símbolo. Ele representa tanto a negligência humana quanto algo maior, quase profético. Afinal, o que poderia explicar tamanha transformação? E quando pensamos em profecias, muitos começam a associar esse cenário a algo que transcende a lógica ou as políticas. Você já reparou como certos eventos carregam um peso que vai além da compreensão imediata? O Eufrates, em sua secura, talvez esteja contando uma história que ainda não entendemos completamente, e isso nos leva a um ponto crucial. E se tudo isso for mais do que apenas uma questão ambiental? O que realmente está por trás dessa transformação e que papel isso pode ter em algo maior? A seca do Eufrates é uma daquelas situações que parecem meramente naturais à primeira vista, mas escondem uma profundidade inquietante. Para quem conhece a Bíblia, não é apenas uma questão ambiental. O livro de Apocalipse, por exemplo, sugere que eventos relacionados a esse rio têm significados proféticos impressionantes. Imagine um cenário em que a natureza e as Escrituras se encontram, formando um retrato que nos faz questionar até onde os acontecimentos atuais podem ser sinais de algo maior. A cada ano, com o Eufrates diminuindo, cresce a sensação de que estamos vendo as profecias se desenrolarem diante de nós. No capítulo 16 de Apocalipse, está escrito que suas águas secariam para preparar o caminho para os reis do Oriente, um marco da batalha final do Armagedon. Parece roteiro de filme épico, mas é a própria Bíblia revelando um futuro que talvez esteja mais próximo do que imaginamos. E se tudo isso for um prenúncio de tempos desafiadores? Como interpretaríamos a conexão entre o espiritual e o físico? É claro que nem todo mundo compartilha dessa visão. Muitos preferem ver a seca como consequência das mudanças climáticas ou da má gestão dos recursos hídricos pelos países banhados pelo rio. E, de fato, essas explicações são importantes. No entanto, para quem tem olhos atentos às Escrituras, há um significado mais profundo em jogo. Não seria prudente, então, considerar que ambos os aspectos, natural e espiritual, podem estar entrelaçados? Quando paramos para refletir, percebemos que a Bíblia não apenas relata eventos passados, mas também nos dá pistas sobre o que está por vir. O Eufrates, com sua secura crescente, parece ser mais um desses sinais que exigem nossa atenção. Afinal, se algo tão grandioso quanto esse rio está desaparecendo, que outras partes das profecias já podem estar se cumprindo sem que tenhamos notado? Essa linha de pensamento nos leva a ponderar. Será que estamos preparados para o que está por vir? E, acima de tudo, o que mais pode estar acontecendo no mundo de forma sutil, mas significativa, que aponta para os tempos finais descritos nas Escrituras? Desde os primórdios da humanidade, o Eufrates já desempenhava um papel central na história bíblica. Lá no livro de Gênesis, ele é mencionado como um dos rios que banhavam o Jardim do Éden. Pense na grandiosidade disso. Um rio que servia como fonte de vida para o primeiro lar da humanidade. Era um local de abundância, onde Adão e Eva tinham tudo o que precisavam. Não é curioso imaginar como um lugar tão perfeito tinha o Eufrates como uma de suas veias principais? Mais adiante, ainda em Gênesis, vemos Deus nomear o Eufrates como um dos limites da terra prometida. Ele prometeu a Abraão e seus descendentes uma vasta extensão de terra, e o rio fazia parte dessa aliança divina. Agora, imagine os patriarcas olhando para essas águas como um símbolo da fidelidade de Deus. Era mais do que um simples curso d'água. Era uma linha que separava o comum do sagrado, um lembrete constante de que Deus sempre cumpre suas promessas. Mesmo na geografia moderna, o Eufrates continua conectando lugares marcantes na narrativa bíblica.
Nascendo na Turquia e passando pela Síria e pelo Iraque, ele desemboca no Golfo Pérsico, ligando culturas e histórias. Suas águas já irrigaram os campos de reis e sustentaram milhões de pessoas. Não é à toa que ele foi chamado de Grande Rio nas Escrituras. Esse título não é apenas uma descrição física, mas também uma reverência ao seu papel na história da redenção. Hoje, quando vemos o Eufrates secando, é quase impossível não pensar no contraste entre o passado e o presente. De um rio que simbolizava fertilidade, ele agora se torna um testemunho de tempos difíceis. E se essa transformação não for apenas uma coincidência, mas um lembrete divino, talvez a seca seja mais uma peça no grande mosaico profético que a Bíblia nos convida a desvendar. Com tudo isso em mente, a pergunta que surge é: qual é o próximo capítulo dessa história? Se o Eufrates tem um papel tão significativo na Bíblia, o que mais podemos aprender com o que está acontecendo agora? O Eufrates, que um dia foi sinônimo de vida, hoje está em estado crítico. Para milhões de pessoas que dependem dele em países como Turquia, Síria e Iraque, sua água é mais do que uma necessidade. É uma questão de sobrevivência. Imagine ter que escolher entre regar plantações ou abastecer casas. É essa a realidade enfrentada por diversas comunidades. O que antes era uma garantia de prosperidade, agora gera ansiedade, o medo sobre o futuro. A agricultura, por exemplo, está entre as maiores prejudicadas. Lavouras que costumavam ser férteis agora enfrentam dificuldades com a escassez de água. Para muitos agricultores, o Eufrates sempre foi a fonte que nunca falhava. É como se um recurso vital, quase inquestionável, estivesse sendo arrancado lentamente. Usinas hidrelétricas, que dependem do rio para gerar eletricidade, também enfrentam desafios. Milhões de pessoas correm o risco de ficar sem luz ou calor em regiões onde a dependência da energia gerada pelo Eufrates é enorme. Isso afeta desde pequenas comunidades até grandes cidades. A pergunta que fica é: até onde esses países conseguirão lidar com essa crise? E o mais inquietante é que a seca do Eufrates não se deve apenas às mudanças climáticas. Governos locais, em vez de unirem forças para preservar o rio, muitas vezes tomam decisões que pioram a situação. Barragens mal planejadas, disputas políticas e má gestão dos recursos hídricos têm agravado a crise. Parece que, enquanto a natureza dá sinais de alerta, o homem acelera o processo. Isso nos leva a refletir. Até que ponto a intervenção humana contribui para cumprir o que está escrito nas Escrituras? O Eufrates, além de ser palco de grandes acontecimentos históricos, agora também alimenta teorias que parecem sair diretamente de um filme de suspense. Um vídeo viralizou recentemente, mostrando sons misteriosos que supostamente ecoavam de uma área onde o leito do rio havia secado. Esses sons, descritos como gritos perturbadores, deixaram muitas pessoas intrigadas e até mesmo assustadas. E como não poderia ser diferente, logo surgiram associações com a profecia bíblica de Apocalipse 9 sobre os 4 anjos caídos. Segundo o texto bíblico, esses anjos foram aprisionados por Deus no Eufrates e só serão libertados no momento exato para cumprir um papel nos eventos finais. Imagine o impacto de ouvir algo que para muitos parece uma evidência física de uma profecia milenar. É como se a barreira entre o espiritual e o físico estivesse se dissolvendo bem diante de nós. Mas será que esses ruídos realmente têm essa origem? Ou seriam apenas sons naturais amplificados pela imaginação humana? Os céticos, é claro, apresentam explicações mais racionais. Alguns sugerem que os ruídos podem ser causados por movimentações subterrâneas, como placas tectônicas ou o deslocamento de água em cavernas. Outros acreditam que sejam apenas fenômenos acústicos, amplificados pela geografia local.
Mas para aqueles que têm fé nas Escrituras, a explicação espiritual soa mais plausível. Afinal, a Bíblia já nos alertava sobre eventos que desafiam a lógica. Curiosamente, esse episódio trouxe à tona a conexão entre os sinais físicos e as advertências espirituais. Não é a primeira vez que um evento natural ou inexplicável nos faz refletir sobre os textos bíblicos. E isso levanta uma questão fascinante. Quantos outros sinais já passaram despercebidos porque simplesmente escolhemos ignorá-los? Será que estamos atentos ao que realmente importa? Esses sons misteriosos, reais ou não, nos levam a questionar não apenas sua origem, mas também o que eles significam no grande plano das coisas. E com isso surge uma pergunta inevitável. O que mais está reservado para nós à medida que o Eufrates continua sua jornada de transformação? A seca do Eufrates, embora muitas vezes atribuída a causas naturais, carrega um peso significativo das ações humanas. A má gestão dos recursos hídricos pelos países que dependem do rio é um fator decisivo. Governos priorizam interesses políticos e econômicos, muitas vezes ignorando as necessidades das populações locais. Imagine um recurso vital sendo tratado como moeda de troca em disputas de poder. É exatamente isso que está acontecendo em torno do Eufrates, enquanto milhões de pessoas sofrem as consequências. Um exemplo claro disso é o uso abusivo de barragens para controle das águas. Na Turquia, algumas dessas estruturas foram construídas sem considerar o impacto nos países vizinhos, como a Síria e o Iraque. Resultado: áreas que antes eram férteis agora enfrentam desertificação acelerada. Para um agricultor, cada gota do Eufrates que não chega até suas plantações significa perda de sustento e aumento da insegurança alimentar. Esse é o custo real de decisões que ignoram o bem coletivo. As teorias conspiratórias também ganham força nesse cenário. Há quem diga que alguns governos ou organizações têm interesse em que o rio seque completamente. Isso soa absurdo, mas é difícil ignorar a lógica por trás dessas especulações. Um Eufrates seco abre caminho para alterações geopolíticas significativas, desde o controle de territórios até a manipulação de populações inteiras. Será que realmente existe algo maior em jogo? Uma trama que vai além do que podemos ver? O que mais chama a atenção é como tudo isso parece se alinhar a uma narrativa profética. A Bíblia já falava sobre a seca do Eufrates como um sinal dos tempos finais. No livro de Apocalipse, somos alertados que a seca do Eufrates prepara o caminho para os reis do Oriente, que marcharão em direção ao Monte Megido. Não é impressionante pensar que um rio tão essencial para a vida também pode ser palco de eventos tão grandiosos e decisivos? Essa marcha dos reis é descrita como parte do desfecho da grande batalha entre o bem e o mal. Pense nisso. Um exército colossal cruzando terras antes férteis, agora desoladas, rumo ao confronto final. Para os cristãos, é a confirmação de que a palavra de Deus é verdadeira e de que tudo está seguindo um plano divino. Para os céticos, é um mistério que desafia a lógica. Seja como for, essa imagem desperta algo em todos nós, um misto de fascínio e temor. Mas como entender isso no contexto atual? A seca do Eufrates não é apenas um fenômeno ambiental. É um evento que provoca discussões espirituais profundas. Para muitos, ver o leito seco é como observar as engrenagens do tempo se movendo em direção ao cumprimento das Escrituras. A pergunta que não quer calar é: estamos testemunhando o início dessa profecia ou é apenas mais um alerta de que devemos nos preparar para o que está por vir? Mas talvez o maior desafio seja manter a fé e a vigilância em um mundo que constantemente nos distrai com questões temporais. E enquanto nos aprofundamos nesse mistério, surge a inquietação. Como esse rio, que
que moldou a história da humanidade, moldará também o seu fim. A ideia de que 4 anjos estão presos no rio Eufrates, aguardando o momento exato para serem libertos, é uma das passagens mais enigmáticas do Apocalipse. Seres poderosos, preparados para uma hora, dia, mês e ano específicos, esperando um sinal para atuar no plano final de Deus. É como se o tempo estivesse contando, e cada evento ao redor do Eufrates fosse uma peça desse relógio profético. Não é intrigante imaginar o que realmente significa essa espera? Segundo a profecia, esses anjos não serão libertos para trazer paz, mas destruição. 1/3 da humanidade será afetado por suas ações, e eles liderarão um exército de 200 milhões. É uma visão assustadora, mas também um lembrete do poder que transcende o entendimento humano. Imagine o impacto global de algo assim, não apenas físico, mas espiritual, abalando a fé e os alicerces de tudo o que conhecemos. E o que é mais fascinante é que, mesmo com toda a modernidade e ciência, ainda há espaço para o mistério e o desconhecido. E enquanto tentamos compreender o significado desses eventos, surge a inevitável curiosidade. Se os anjos aguardam um momento específico para agir, o que mais está reservado no plano divino que ainda não conseguimos enxergar? A ideia de que o espírito do anticristo já está operando no mundo é, ao mesmo tempo, inquietante e reveladora. O apóstolo João nos alertou que esse espírito não é algo que ainda vai aparecer, mas que já está presente, influenciando as escolhas e os corações das pessoas. Pense nisso. Quantas vezes vemos decisões e ações que parecem ir contra tudo o que é bom, justo e divino? É como se uma força silenciosa estivesse preparando o terreno para algo maior. Ou melhor, mais sombrio. Mas o que significa o espírito do anticristo? É mais do que uma figura ou um evento futuro. Trata-se de uma atitude, um movimento, uma rejeição sistemática dos valores de Cristo. Está nas pequenas coisas, como o egoísmo extremo ou a indiferença à dor do próximo, e nos grandes acontecimentos, como conflitos e corrupção global. Talvez você já tenha sentido isso, aquele desconforto ao perceber que o mundo parece estar, aos poucos, se afastando do que é certo. E enquanto o anticristo em si ainda não foi revelado, muitos acreditam que suas fundações já estão sendo lançadas. Governos que ignoram a ética, líderes que priorizam o poder acima de tudo e sociedades cada vez mais indiferentes ao espiritual. Tudo isso pode ser interpretado como peças de um quebra-cabeça profético. Não seria sábio, então, estarmos atentos ao que acontece ao nosso redor? Afinal, as Escrituras nos alertam para não sermos surpreendidos como aqueles que dormem. Essa preparação também nos desafia a viver com propósito. Se o espírito do anticristo busca dividir, desanimar e destruir, então nosso papel é o oposto: unir, encorajar e construir. Isso começa nas pequenas ações, como ser uma voz de esperança em um mundo desesperado. Imagine um cenário épico, onde exércitos espirituais e terrestres se enfrentam, cada lado lutando por sua visão do futuro da humanidade. Não é à toa que essa profecia fascina e assusta ao mesmo tempo. Afinal, estamos falando de um momento que mudará para sempre o curso da história. Não parece distante da realidade que vemos hoje, com tantas decisões globais sendo tomadas de forma aparentemente desconectada do bem comum? Mas a beleza dessa profecia está na certeza de que a vitória é de Cristo. Ele não apenas derrotará Satanás e seus exércitos, mas também trará justiça e restauração. Para os que têm fé, essa é uma mensagem de esperança inabalável. E se a batalha final é inevitável, a pergunta que devemos nos fazer é: em qual lado queremos estar? Como podemos viver nossas vidas agora de forma que reflita a certeza de que servimos a um Rei vitorioso?
O Armagedon também nos lembra que o mal tem um prazo de validade. Por mais que pareça dominar o mundo, em certos momentos ele será derrotado e lançado no lago de fogo. Isso nos dá um senso de urgência para alinharmos nossas escolhas e prioridades com o que realmente importa. Não é uma questão de medo, mas de preparação. E essa preparação começa com algo simples, mas profundo. Decidir todos os dias viver uma vida que honra a Deus. E enquanto aguardamos esse dia, surge a reflexão inevitável. Como podemos usar o tempo que temos agora para nos preparar, nos fortalecer e fazer a diferença no grande plano de Deus? A Nova Jerusalém é a recompensa final para aqueles que permanecerem firmes na fé. Lá não haverá espaço para as injustiças que enfrentamos no mundo atual. Tudo será restaurado à perfeição original planejada por Deus. Pense nisso. Todas as feridas serão curadas e todas as dúvidas serão dissipadas. Para aqueles que hoje enfrentam desafios e tribulações, essa é uma mensagem de esperança que fortalece o coração e renova a fé. A Bíblia nos revela que a Nova Jerusalém será adornada como uma noiva para o noivo. Suas ruas de ouro e muralhas de pedras preciosas simbolizam não apenas riqueza material, mas a pureza e o esplendor do relacionamento restaurado entre Deus e a humanidade. É uma visão que nos inspira a viver de forma digna desse chamado. Como podemos, então, refletir essa glória futura em nossas atitudes e escolhas diárias? Então, deixe-me te desafiar. Que decisões você pode tomar agora que vão impactar sua jornada espiritual? E lembre-se, este canal está aqui para te guiar, inspirar e ajudar a fortalecer sua caminhada. Inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Juntos, podemos nos preparar e encontrar paz em meio às incertezas do mundo. Deus te abençoe poderosamente.